E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Letícia Chambarelli de Física. Hoje a gente tem mais um conteúdo para você que é calorimetria. Bom, ainda tem uma galera que confunde calor com temperatura. O conteúdo anterior, não sei se você recorda, mas fala sobre temperatura, né? A gente fala sobre termometria. E aí, quando a gente trabalha com termometria, a gente está fazendo a medida da temperatura. Já quando a gente vai para calorimetria, a gente está fazendo a medida do calor. Só que tem uma galera que confunde ainda muito calor com temperatura. Leti, como é que eu faço para poder diferenciar os dois? Bom, quando a gente fala sobre temperatura é grau de agitação das moléculas. Quanto maior essa agitação molecular, maior a temperatura que esse corpo tem. Já quando a gente fala sobre calor é energia, e essa energia tem que estar em trânsito entre dois corpos que têm temperaturas diferentes. Então, assim, espontaneamente, o calor ele vai sair daquele corpo mais quente e vai para aquele corpo mais frio, de maneira espontânea, claro, né? Se você tiver o processo inverso, aí teria que ter um agente externo, tá bom? Então, o que a gente tem que lembrar? Temperatura e calor são coisas completamente diferentes. Quando a gente fala de temperatura, é grau de agitação de moléculas, e quando a gente fala sobre calor, é energia térmica em trânsito, tá bom? Bom, hoje a gente vai focar na parte da calorimetria, que é fazer essa medida do calor. Bom, quando um corpo ganha ou perde calor, o que pode acontecer com esse corpo? Ou ele vai mudar a sua temperatura, ou ele pode mudar de fase. Se ele tiver uma alteração apenas na sua temperatura, a gente vai chamar esse calor de calor aqui, ó, sensível. É quando tem apenas a mudança de temperatura, ele não muda de fase. Mas caso esse corpo receba calor e aí tem uma mudança de fase desse corpo, mudança de estado físico, aí a gente chama isso aí de calor latente. A diferença principal é que um sofre variação de temperatura, lembrando que variar a temperatura não é só aumentar não, tá bom? Pode diminuir também. Então, se um corpo ganha calor, ele vai e aumenta a sua temperatura. Se ele perde calor, a tendência é de diminuir a sua temperatura. Mas o que pode acontecer também? Ele pode acabar mudando de fase. E aí, se ele muda de fase, um detalhe muito importante disso é que durante a mudança de fase, a temperatura ela não se altera. Ou seja, se você estiver fazendo uma análise de gráfico, né, olhar um gráfico ali e você percebe que não teve nem aumento e nem diminuição de temperatura, cara, é ali que está ocorrendo a mudança de fase. Então fica ligado nisso, tá? Bom, quando a gente faz o cálculo de calor sensível, que tem a ver com a mudança de temperatura, a gente usa o que macete, tá? MC delta θ. Esse M aqui é a massa da substância. Esse Czinho é o calor específico que caracteriza aquela substância e o estado físico que ela se encontra. Então, por exemplo, para a água, o calor específico tem um valor. Para o gelo... Mas, Leti, gelo é água. Tá, tudo bem, mas está em outro estado físico. Então, tem outro calor específico. A prata tem outro calor específico e eu já vou falar o que é isso, tá bom? Então, esse Czinho é o calor específico que depende da substância e do estado físico, né? E esse delta θ é a variação de temperatura. Variar a temperatura significa mudar a temperatura. Então, você vai pegar a temperatura final e vai subtrair da temperatura inicial, beleza? É isso aí. Bom, então é MC delta θ. Leti, o que é M vezes C? O produto de M vezes C é uma outra grandeza física, que é chamada capacidade térmica. Então, por isso que você coloca um Czão. Czinho é calor específico, Czão é capacidade térmica. Então, qual é a diferença dos dois? É que o Czinho depende da substância. Já o Czão depende de quanto de substância você tem. Então, se eu tenho 1 litro de água e 10 litros de água, não é tudo água? Então, é o mesmo calor específico. Mas vai ter a mesma capacidade térmica? Não, claro que não. São quantidades diferentes, então terão capacidades térmicas diferentes também. Tá bom? Então tem que ter, ficar ligado, né? Nessas informações que às vezes a questão dá. Às vezes eu falo assim, o calor específico vale assim, esse é Czinho. A capacidade térmica, né? Capacidade, então a Leti falou que era Czão. Então tem que ter esse destaque, tá bom? Muito cuidado com isso. Bom, então se ele te der capacidade térmica, você tira o MC e taca ali um Czão aqui e arrasou, tá bom? É isso que tem que fazer. Bom, quando você fala de calor latente, que a gente usa o que mole, nossa, que mole! Esse que mole tem a ver com a mudança de fase que aquela substância está sofrendo. Lembrando que não muda a temperatura, tá? Durante a mudança de fase, a temperatura fica constante. E aí, muito cuidado que esse M aqui é a quantidade de substância que muda de fase. Ué, você acabou de falar... Não, mas olha só. Eu posso ter 100 gramas de gelo e aí derreter tudo do gelo. Dali aqui, eu vou colocar aqui 100 gramas, tá? Leti, tem 100 gramas de gelo, mas aí 30 derreteu. 30 derreteu? Então o que eu vou botar? Vou botar 100, vou botar 30 ou vou botar 70? Bom, se eu tenho 100 gramas, está derretendo 30, aqui você tem que entrar com a massa que sofre a mudança de fase, 30 gramas.
tá? Esse 70 que está restando aí ainda é gelo, ou seja, ele não mudou de fase. Então aqui é a massa participante do processo da mudança de fase. Olha que lindo, né? Ai, muito legal isso. Então você vai usar aqui a massa que faz o processo da mudança, tá bom? Bem, aqui eu coloquei um exemplo pra gente, né, exercitar essas equações em si. Quando a gente fala de calor, geralmente a gente usa na calorimetria a unidade que é o cal, tá? Então a gente usa aqui, ó, por exemplo, na massa a gente entra com o valor em grama, tá bom? Esse Czinho aqui, que é o calor específico, entra em cal por grama grau Celsius, e esse ΔT aqui em graus Celsius, tá bom? Para que essa quantidade de calor seja dada em calorias. Existe uma outra unidade que é o joule, tá? Uma caloria equivale a 4,186 joules, só por um fator de conversão, tá? Não tem nenhum problema quanto a isso. Bom, aqui no Czão, esse cara aqui é grama, aqui é cal por grama grau Celsius. Quando você cortar grama com grama, vai sobrar cal por grau Celsius, tá bom? Então, isso aqui é a unidade de capacidade térmica. Sabe quando você vai à praia e daí você chega de manhã, assim, ou então por volta de meio-dia, chegou à praia, aí você percebe que a areia tá quentona e a água tá normal. À noite acontece o processo contrário. Sabe quem é que manda nessa situação de que a areia fica mais aquecida do que a água? É o calor específico. O calor específico da areia, ele é um valor menor, tá bom, do que a parte da água. Esse calor específico que a gente tem caracteriza quanto de calor essa substância tem que receber para poder variar 1 grau Celsius, 1 grama dessa determinada substância. Por exemplo, aqui eu coloquei no exemplo que a água tem quantidade de calor que é 1 cal por grama grau Celsius. O que isso significa? Para você mudar 1 grau Celsius, 1 grama de água, você tem que fornecer para ela 1 caloria, tá bom? O calor específico da areia, no caso, é um calor específico menor, então por conta disso ela acaba variando mais facilmente a sua temperatura do que a água. Já à noite acontece o processo contrário, tá bom? Bom, vamos resolver aqui a questão que diz o seguinte: eu tenho 100 gramas de gelo, que está a menos 20 graus Celsius, e quero chegar com esse gelo em água a 80. O que eu vou ter que fazer então? Você vai fazer desenho, tá? Ó, eu tenho aqui gelo, que está a menos 20. Esse gelo vai sofrer um aquecimento. Nesse aquecimento, o limite para gelo é chegar a 0 graus Celsius, tá bom? Daí esse gelo continua ganhando calor e ele vai lá e derrete. Só que aqui é onde está havendo a mudança de fase. Como tem mudança de fase, temperatura constante, então isso aqui é 0, aqui tem que ser 0 também, tá bom? Daí você continua esquentando e essa água, então, vai chegar em 80 graus Celsius. O que eu estou percebendo? Que eu tenho mudança de temperatura, calor sensível, mudança de fase, calor latente, mudança de temperatura, calor sensível. Então eu tenho que fazer 3 cálculos diferentes. Quando eu faço a primeira etapa aqui, ó, primeira etapa, segunda e terceira. Aqui eu vou usar Q igual a MC ΔT. Quanto de massa eu tenho? 100 gramas. Vezes o calor específico, que é gelo, 0,5. Vezes a variação de temperatura, que foi de menos 20 para 0, aumentou em 20. Vou fazer a conta já. Aqui no segundo eu vou usar Q igual a ML, que é onde tem a mudança de fase. A massa é 100, calor latente de fusão é fusão porque você está tendo um derretimento, tá bom? Então é 80 e vou fazer a conta já. E na etapa 3 a gente vai ter de novo MC ΔT. A massa é 100, o calor específico aqui agora é a água, né? Nesse terceiro processo aqui, 1. E a nossa temperatura foi de 0 para 80, então está aumentando em 80. Bom, aqui eu vou simplificar esse 0 com esse 0, tá bom? Vai ficar 5 vezes 2, 10. 10 vezes 100 vai dar 1000. Então eu tenho 1000 calorias, beleza? Então, ó, 10, coloca um zerinho ali, 1000. Aqui embaixo, 8000 calorias. E no terceiro processo também, 8000 calorias. Beleza? Confere aí comigo, ó, 1, 2, 3 zeros e aqui 3 zeros também. Beleza? O que eu tô percebendo? Que somente para poder mudar, né, a primeira instância, vamos dizer assim, 1000 calorias, depois mais 8000, depois mais 8000. Então, no total, a quantidade total aqui vai ser de 17.000 calorias. Essa quantidade de calor é a quantidade total que esse gelo precisou receber para sair daqui e chegar aqui. Bom, Leti, como é que eu monto a curva de aquecimento? Você vai mostrar essas quantidades de calor num gráfico. Então, a gente vai mostrar assim, ó. Com quanto o gelo começou? Menos 20. Então, menos 20 está aqui. É a nossa... Eu vou trocar aqui, ó. Vou botar aqui quantidade de calor
e aqui eu vou trocar para temperatura. Beleza? Então vai ficar temperatura menos 20. Aí esse gelo vai ganhar calor. E aí quando ele ganha calor, ele vai chegar no limite do zero, tá bom? Depois disso, ele continua ganhando calor. E até que ele muda de fase. E aí depois aumenta de novo a sua temperatura até chegar em tantos graus Celsius, tá? Quando ele chega aqui, ó, ela não tá a 80 graus Celsius, que é o limite, né, que a gente está colocando aqui no exercício. E aí a gente percebe o seguinte, que conforme vai aumentando essa temperatura, vai ganhando calor. Mas quanto de calor que ganhou? Bom, na primeira parte ele ganhou 1000. Então você vai colocar aqui, ó, 1 mais 3 zeros, 1000. Quando ele muda de fase, ele está ganhando 8.000 calorias. Então aqui, como ganhou 8.000, aqui vai ficar em 9.000 calorias, porque esse intervalo vale 8.000, tá bom? É o processo na mudança de fase. Depois ele vai ganhar mais 8.000. Bom, 9 com mais 8.000, 9 com 8 dá 17. Então aqui 17.000 calorias, tá bom? Se ele tivesse ganhando ali 8 com 7... Isso, 8 com mais 9, isso aí, 17.000. Então ele está ganhando 17, tá chegando em 17.000 calorias. Então perceba que quando você vai colocar os valores nesse gráfico, tem que ter cuidado porque você não pode botar o valor final, e sim somando as suas variações, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo hoje. A gente fica por aqui, nossa próxima aula é em breve, tá bom? Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e lembrar que ouse, né? Transformar o mundo através de educação com a Audi, tá bom? Um beijo pra você, se cuida e até breve.